Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 65. Veredito. Agora que abandonamos a torre, posso finalmente admitir que odeio esse lugar? Regras demais. Da gaveta 8A1 ametista. Memórias se agitavam na cabeça de Dalinar enquanto ele caminhava pelo longo corredor fora do edifício de controle do Sacroportal em Azimir, que era coberto por um magnífico domo de bronze. O Grande Mercado, como era chamado, era um enorme distrito comercial em lugar fechado. Isso seria inconveniente quando Dalinar precisasse usar o Sacroportal por inteiro. Não conseguia ver nada do mercado no momento. O edifício de controle, que costumava ser visto como um tipo de monumento no mercado, agora estava cercado por painéis de madeira e um novo corredor. Sem ninguém, iluminado por lâmpadas de esferas ao longo das paredes. Safiras. Coincidência ou um gesto de respeito a um visitante Cole. No final, o corredor se abriu em uma sala pequena ocupada por uma fileira de soldados azícianos. Eles usavam cotas de placas, com elmos coloridos na cabeça, grandes escudos e machados de cabo longo e cabeça pequena. O grupo todo se sobressaltou quando Dalinar entrou, e então recuou, brandindo armas de modo ameaçador. Dalinar abriu os braços, o pacote de fen em uma das mãos, o embrulho de comida na outra. Estou desarmado. Eles falaram rapidamente em azíciano. Ele não viu primeiro a pequena radiante. Embora as pessoas vestindo robes estampados fossem vizires e pósteros, ambos eram, essencialmente, versões azicianos de fervorosos. Só que, ali, os fervorosos estavam envolvidos no governo muito mais do que era apropriado. Uma mulher se adiantou, as muitas camadas dos seus robes longos e extravagantes farfalhando enquanto ela caminhava. Um chapéu completava o traje. Ela era importante e talvez planejasse servir pessoalmente de intérprete. É hora do meu primeiro ataque, pensou Dalinar. Ele abriu o pacote que Fen havia lhe entregado e pegou 4 folhas de papel. Apresentou-as para a mulher e ficou feliz em ver o choque nos olhos dela. Ela as pegou com hesitação, então chamou alguns dos seus companheiros. Eles se juntaram a ela diante de Dalinar, o que deixou os guardas claramente nervosos. Alguns haviam desembainhado uma katari triangular, uma versão da espada curta popular ali no ocidente. Ele sempre quisera ter uma. Os fervorosos recuaram para trás dos soldados, falando animadamente. O plano era trocar amenidades naquela sala. Então Dalinar voltaria imediatamente para Uritiro, ao que eles pretendiam trancar o Sacroportal do lado deles. Dalinar queria mais, pretendia conseguir mais. Algum tipo de aliança, ou pelo menos uma reunião com o imperador. Um dos fervorosos começou a ler os papéis para os outros. A escrita estava em azíciano, uma linguagem engraçada feita de pequenas marcas que pareciam rastros de caranguejo. Ela carecia das verticais amplas e elegantes da escrita feminina aletiona. Dalinar fechou os olhos, prestando atenção no idioma que não entendia. Como na cidade de Thailen, teve um momento em que sentiu que quase conseguia entender. Com esforço, percebeu que se aproximava do significado. Você me ajudaria a compreender? Sussurrou ele para o pai das tempestades. Por que você acha que eu posso? Não seja evasivo, sussurrou Dalinar. Eu falei idiomas diferentes nas visões. Você pode me fazer falar azíciano. O pai das tempestades trovejou, insatisfeito. Aquilo não fui eu, disse ele finalmente. Foi você. Como posso usar? Tente tocar um deles. Com adesão espiritual, você pode fazer uma conexão.
Dalinar observou o grupo de guardas hostis, então suspirou, acenando e imitando o ato de jogar uma bebida na boca. Os soldados trocaram palavras ásperas, então um dos mais jovens foi empurrado para a frente com um cantil. Dalinar assentiu em agradecimento, então, enquanto bebia da garrafa d'água, agarrou o jovem pelo pulso e o segurou. Luz das tempestades, disse o trovão em sua mente. Dalinar forçou luz das tempestades no outro homem e sentiu algo, como um som amistoso vindo de outro cômodo. Só era preciso entrar. Depois de um empurrão cuidadoso, a porta se abriu, e sós se torceram e ondularam no ar. Então, como música trocando de tom, elas se modularam de algaravia para sentido. Capitão, Gritou o jovem guarda que Dalinar segurava. o que eu faço? Ele me pegou. Dalinar o soltou. Felizmente, sua compreensão da linguagem persistiu. Sinto muito, soldado, disse Dalinar, devolvendo o cantil. Não queria assustá-lo. O jovem soldado recuou para junto de seus companheiros. O senhor da guerra fala azíxeno. Ele parecia tão surpreso quanto se houvesse conhecido um chulé falante. Dalinar uniu as mãos às costas e contemplou-os fervorosos. Você insiste em pensar neles como fervorosos porque eles podem ler? Tanto homens quanto mulheres, pensou. Mas não estava mais em aleticar. Apesar dos robes volumosos e dos chapéus enormes, as mulheres azíxenas não usavam nada para cobrir suas mãos seguras. O criador de sóis, o ancestral de Dalinar, havia argumentado que os azíxenos precisavam ser civilizados. Ele se perguntou se alguém havia acreditado naquele argumento mesmo naquela época, ou se todos haviam percebido como era só uma justificativa. Os vizires e pósteros terminaram de ler, então se voltaram para Dalinar, baixando as páginas que ele lhes havia entregado. Concordara com o plano da rainha Fen, confiando que não podia intimidar Azir com uma espada. Em vez disso, levaram um tipo diferente de arma. Um ensaio. Você realmente fala nosso idioma, aletiano? Perguntou a vizir-chefe. Ela tinha um rosto redondo, olhos castanho escuros, e usava um chapéu estampado com padrões de cores vivas. Seus cabelos grisalhos escapavam do chapéu em uma trança apertada. Eu tive a oportunidade de aprender recentemente, disse Dalinar. A senhora é a vizir Noura, imagino. A rainha Fen realmente escreveu isso. De próprio punho, Vossa Graça, respondeu Dalinar. Sinta-se à vontade para entrar em contato com a cidade de Thailen para confirmar. Eles se juntaram para conversar novamente em voz baixa. O ensaio era um argumento longo, mas convincente, sobre o valor econômico dos sacroportais para as cidades que os abrigavam. Fen argumentava que o desespero de Dalinar para forjar uma aliança oferecia a oportunidade perfeita de garantir acordos comerciais benéficos e duradouros através de Uritiro. Mesmo que Azir não planejasse participar plenamente da coalização, deveriam negociar o uso dos sacroportais e enviar uma delegação para a torre. O ensaio gastava um monte de palavras dizendo o óbvio, e era exatamente o tipo de coisa para a qual Dalinar não tinha paciência. O que, com sorte, tornaria o ensaio perfeito para os azíxenos. E se isso não fosse o suficiente? Bem, Dalinar sabia que nunca devia ir para a batalha sem tropas descansadas na reserva. Vossa Alteza, disse Noura, por mais impressionados que estejamos por dar-se ao trabalho de aprender nossa linguagem, e mesmo levando em conta o argumento persuasivo apresentado aqui, achamos que seria melhor se... Ela perdeu o fio da meada quando Dalinar enfiou a mão no pacote e retirou uma segunda resma de papéis, de 6 páginas dessa vez. Ele as ergueu diante do grupo como um estandarte levantado, então as ofereceu. Um guarda próximo deu um pulo para trás, fazendo sua cota de placas tilintar. A pequena câmara ficou em silêncio. Finalmente, um guarda aceitou os papéis e levou-os até os vizires e pósteros. Um homem mais baixo entre eles começou a ler em silêncio. Aquele ali era um tratado estendido de Navani, falando sobre as maravilhas que haviam descoberto em Uritiro, convidando formalmente os eruditos azixianos a visitar e partilhar delas. Ela teceu argumentos inteligentes sobre a importância de novos fabrióis e tecnologias para combater os esvaziadores.
Incluiu diagramas das tendas que havia feito para ajudá-los a lutar durante o pranto e explicou suas teorias para torres flutuantes. Então, com a permissão de Dalinar, ofereceu um presente. Esquemas detalhados que Taravangian havia levado de Jaqueved, explicando a criação dos assim chamados semifractais, escudos fractais que podiam suportar alguns golpes de espadas fractais. O inimigo está unido contra nós, dizia o argumento final do ensaio dela. Eles têm as vantagens únicas do foco, da harmonia e de memórias que se estendem ao passado distante. Resistir a eles vai exigir nossas maiores mentes, sejam elas aletianas, azishianas, vedenas ou tailenas. Estou entregando livremente segredos de Estado, pois os dias de guardar conhecimento se foram. Agora, ou aprendemos juntos ou tombamos individualmente. Os vizires terminaram, então passaram uns para os outros os esquemas, estudando-os por um tempo prolongado. Quando o grupo olhou de volta para Dalinar, pôde ver que a atitude deles estava mudando. Surpreendentemente, estava funcionando. Bem, ele não entendia muito sobre ensaios, mas tinha um instinto para combate. Quando seu oponente estava arquejando, sem ar, não se podia deixar que se recuperasse. Enfiava-se a espada direto na garganta dele. Dalinar enfiou a mão no seu pacote e removeu o último papel do seu interior. Uma única folha escrita na frente e no verso. Ele a segurou entre 2 dedos. Os azishianos contemplaram-na com olhos enormes, como se ele houvesse revelado uma gema brilhante de valor incalculável. Dessa vez, a própria Vizir Noura se adiantou e a pegou. Veredito. Leu ela no topo. De Jasna Cole. Os outros abriram caminho por entre os guardas, se juntaram e começaram a ler também. Embora aquele fosse o mais curto dos ensaios, Dalinar os ouviu sussurrando e se assombrando com ele. Vejam, incorpora todas as 7 formas lógicas de Akeu. Isso é uma alusão à grande orientação. E, raios, ela cita o primeiro Casamarlix em 3 estágios sucessivos, cada um intensificando a mesma citação até um nível diferente de compreensão superior. Uma mulher levou a mão à boca. Está escrito por inteiro em uma única métrica rítmica. Grande Yaesir, Disse Noura. você tem razão. As alusões. Que jogo de palavras. O impulso e a retórica. Esprenos de lógica surgiram ao redor deles na forma de pequenas nuvens de tempestade. Então, praticamente juntos, os pósteros e vizires se voltaram para Dalinar. Isso é uma obra de arte, disse Noura. Ela é persuasiva, indagou Dalinar. Ela provoca maiores considerações, disse Noura, olhando para os outros, que concordaram. Você de fato veio sozinho. Ficamos chocados com isso. Não está preocupado com sua segurança? Sua radiante se provou bastante sábia para alguém tão jovem, disse Dalinar. Tenho certeza de que posso confiar a ela minha segurança. Eu não sei se confiaria nela para qualquer coisa, disse um dos homens, com uma risadinha. A não ser para surrupiar o trocado no seu bolso. Ainda assim, vim implorar a vocês que confiem em mim. Isso parecia ser a melhor prova das minhas intenções. Ele ergueu a mão. Não me envie de volta imediatamente. Vamos conversar como aliados, não como homens em uma tenda de negociação no campo de batalha. Apresentarei esses ensaios diante do primeiro e do seu conselho formal, disse a Vizir Noura finalmente. Admito que ele parece gostar de você, apesar da sua inexplicável invasão dos sonhos dele. Venha conosco. Isso o afastaria do Sacroportal e de qualquer chance de ser transferido para casa em uma emergência. Mas era por aquilo que andara esperando. Com prazer, Vossa Graça. Eles fizeram um caminho sinuoso pelo mercado coberto pelo domo, que agora estava vazio, como uma cidade fantasma. Muitas das ruas terminavam em barricadas preenchidas por tropas. Haviam transformado o grande mercado de Azimir em um tipo de fortaleza invertida, elaborada para proteger a cidade de qualquer coisa que saísse pelo Sacroportal. Se tropas deixassem o edifício de controle, se encontrariam em um labirinto de ruas confusas. Infelizmente para os azishianos, o edifício de controle não era o portal. Um radiante poderia fazer todo aquele domo desaparecer,
substituído por um exército no meio de Ázimir. Ele teria de ser delicado na hora de explicar isso. Dalinar caminhou com a vizir Noura, seguidos pelos outros escribas, que passavam os ensaios de mão em mão novamente. Noura não falou amenidades com ele, e Dalinar não criou ilusões. Aquela viagem pelas ruas escuras e encobertas, com barracas de mercado fechadas e caminhos sinuosos, havia sido feita para confundi-lo, caso ele tentasse se lembrar do trajeto. Por fim, escalaram até um segundo andar e saíram por uma porta para um parapeito que envolvia o exterior do domo. Inteligente. Dali de cima, ele podia ver que as saídas do térreo estavam com barricadas ou vedadas. O único caminho claro de saída era subir aquele lance de escada, que dava naquela plataforma ao redor da circunferência do grande domo de bronze, e depois descer outro lance de degraus. Daquele ponto superior, podia ver parte de Ázimir, e ficou aliviado com a pequena quantidade de destruição que enxergou. Algumas das vizinhanças do lado ocidental da cidade pareciam ter desabado, mas, no todo, a cidade havia sobrevivido à tempestade eterna em boa forma. A maioria das estruturas ali era de pedra, e os grandes domos, muitos deles folheados com bronze dourado avermelhado, refletiam a luz do sol como maravilhas derretidas. As pessoas vestiam trajes coloridos, com padrões que os escribas podiam ler como uma linguagem. Essa estação de verão era mais quente do que ele estava acostumado. Dalinar se voltou para o leste. Uritiru estava em algum lugar naquela direção, nas montanhas da fronteira, muito mais perto de Azir do que de Aletikar. Por aqui, Espinho Negro, disse Noura, descendo a rampa de madeira. A rampa havia sido construída sobre uma treliça de alvenaria. Vendo aquelas estacas de madeira, Dalinar teve uma lembrança surreal. Alguma coisa vaga, de estar empoleirado acima de uma cidade e olhar para baixo e ver treliças de madeira. Ratalas, ele pensou. A fenda. A cidade que havia se rebelado. Certo. Ele sentiu um arrepio e a pressão de alguma coisa escondida tentando se lançar para sua consciência. Havia mais lembranças sobre aquele lugar. Ele desceu a rampa e considerou um sinal de respeito que 2 divisões inteiras de tropas estivessem cercando o domo. Esses homens não deveriam estar nas muralhas, indagou Dalinar. E se os esvaziadores atacarem? Eles recuaram através de Emu, disse Noura. A maior parte daquele país está pegando fogo agora, devido aos parchamanos ou aos exércitos de Tezin. Tezin, que era um arauto. Certamente ele não se aliaria ao inimigo, não é? Talvez o melhor que pudessem esperar fosse guerra entre os esvaziadores e os exércitos de um arauto louco. Riquixás esperavam por eles abaixo. Noura juntou-se a ele em um. Era uma novidade ser puxado por um homem agindo feito um chulé. Embora fosse mais rápido do que um palanquim, Dalinar considerou muito menos elegante. A cidade havia sido projetada de uma maneira muito ordenada. Navani sempre admirou aquilo. Ele procurou por mais sinais de destruição. Embora tenha encontrado alguns, uma estranheza diferente chamou sua atenção. Grupos de pessoas usando coletes coloridos, calças folgadas ou saias, e chapéus estampados. Eles gritavam sobre injustiça. Embora parecessem zangados, estavam cercados por esprenos de lógica. O que é tudo isso? Quis saber Dalinar. Manifestantes. Ela olhou para ele e obviamente notou a sua confusão. Eles entregaram uma reclamação formal, rejeitando um pedido de sair da cidade e trabalhar nas fazendas. Isso dá a eles um período de 1 mês para informar suas queixas antes de serem forçados a obedecer. Eles podem simplesmente desobedecer a uma ordem imperial. Suponho que você simplesmente botaria todos em marcha à ponta da espada. Bem, não fazemos as coisas desse jeito aqui. Há processos. Nosso povo não é escravizado. Dalinar se encrespou. Ela obviamente não sabia muito sobre Aletikar. Se imaginava que todos os olhos escuros aletianos eram como chulés tocados por aí. As classes inferiores possuíam uma longa e orgulhosa tradição de direitos relacionados com sua posição social. Essas pessoas, disse ele, percebendo uma coisa, foram ordenadas a ir para os campos porque vocês perderam seus parchamanos. Nossos campos ainda não foram plantados, disse Noura, com um olhar distante. Parece que eles sabiam o melhor momento de nos prejudicar com sua saída.
Carpinteiros e sapateiros devem ser passados ao trabalho braçal, só para impedir a fome. Poderemos nos alimentar, mas nossos negócios e infraestruturas serão devastados. Em Aletikar, eles não haviam dado tanta atenção a isso, já que reclamar o reino era mais urgente. Em Tailanã, o desastre havia sido físico, a cidade arrasada. Ambos os reinos haviam sido distraídos de um desastre mais subversivo, o econômico. Como aconteceu? Perguntou Dalinar. A saída dos Pachamanos? Eles se reuniram na tempestade. Saíram das casas e caminharam direto para a tormenta. Alguns relatos dizem que os Pachamanos alegaram ouvir a batida de tambores. Outros relatos, todos são muito contraditórios, falam de esprenos guiando os Pachamanos. Eles foram até os portões da cidade, abriram-nos na chuva, então saíram para a planície que cerca Azimir. No dia seguinte, exigiram reembolso econômico formal pela apropriação imprópria do seu trabalho. Eles alegavam que a subseção das regras eximindo os Pachamanos de salários era ilegal, e levaram uma moção aos tribunais. Estávamos negociando. Uma experiência bizarra, devo dizer. Mas então os líderes deles os botaram em marcha. Curiosamente, os Pachamanos aletianos haviam agido como aletianos, imediatamente se reunindo para a guerra. Os Pachamanos tailanos haviam partido para os mares. E os Pachamanos azixianos? Bem, eles haviam feito algo essencialmente azixiano. Haviam registrado uma reclamação com o governo. Precisava tomar cuidado para não pensar muito em como aquilo era engraçado, ainda que apenas porque Navani o alertara para não subestimar os azixianos. Os aletianos gostavam de fazer piadas sobre eles. Insulte um de seus soldados, costumavam dizer, e ele apresentará um formulário solicitando uma oportunidade de xingá-lo. Mas isso era uma caricatura, provavelmente tão precisa quanto a impressão de Noura do seu povo sempre fazer tudo pela espada e pela lança. Quando chegaram ao palácio, Dalinar tentou seguir Noura e os outros escribas até o edifício principal, mas, em vez disso, soldados gesticularam na direção de um pequeno edifício externo. Eu estava esperando falar com o imperador pessoalmente, disse Dalinar. Infelizmente, essa petição não pode ser concedida. O grupo deixou e seguiu para o grande palácio em si, um majestoso edifício de bronze com domos arredondados. Os soldados o conduziram a uma câmara estreita com uma mesa baixa no centro e agradáveis sofás nas laterais. Deixaram-no sozinho na saleta, mas se posicionaram do lado de fora. Não era bem uma prisão, mas ele certamente não estava autorizado a perambular por aí. Dalinar suspirou e sentou-se em um sofá, deixando seu almoço na mesa ao lado de algumas tigelas de frutas secas e nozes. Ele pegou a telepena e enviou um breve sinal para Navani que significava tempo. O sinal combinado para indicar que ele deveria ter mais uma hora antes que entrassem em pânico. Ele se levantou e começou a andar. Como os homens suportavam aquilo? Na batalha, ganhava-se ou perdia-se com base na força das armas. No fim do dia, sabia-se a situação. Aquela falação sem fim deixava-o muito inseguro. Será que os vizires dispensariam os ensaios? A reputação de Jasná parecia grandiosa mesmo ali, mas eles pareciam menos impressionados com o argumento dela do que com a maneira como o expressara. Você sempre se preocupou com isso, não foi? Disse o pai das tempestades em sua mente. Com o quê? Que o mundo viesse a ser governado por canetas e escribas, não por espadas e generais. Sangue dos meus antepassados. Era verdade. Era por isso que ele insistia em negociar pessoalmente. Por que não mandava embaixadoras? Seria porque, lá no fundo, não confiava em suas palavras bonitas e promessas intricadas, todas contidas em documentos que ele não podia ler. Folhas de papel que eram de algum modo mais resistentes que a mais forte armadura fractal. A disputa dos reinos deveria ser uma arte masculina, disse ele. Eu deveria ser capaz de fazer isso por conta própria. O pai das tempestades trovejou, sem discordar de fato. Só estava achando graça. Dalinar finalmente se acomodou em um dos sofás. Melhor aproveitar para comer algo. Só que seu almoço embrulhado em pano estava aberto, com migalhas na mesa, a caixa de madeira com o couris vazia,
exceto por umas poucas gotas. Por rochar, como? Ele lentamente levantou os olhos para o outro sofá. A esguia garota rechiana estava empoleirada não no assento, mas no encosto do móvel. Ela usava um hobby azichiano grande demais e um chapéu. Estava mastigando a linguiça que Navani havia embrulhado com a refeição, para ser picada no coury. Meio sem graça, avaliou ela. Rações de soldado, disse Dalinar. Eu gosto. Por que você é sem graça? Prefiro não me distrair com a refeição. Você estava aqui esse tempo todo. Ela deu de ombros, continuando a comer a comida dele. Você disse uma coisa mais cedo. Sobre homens. Eu estava me dando conta de que fico incomodado com a ideia de escribas controlando o destino das nações. As coisas que as mulheres escrevem são mais fortes que meus exércitos. Faz sentido. Muitos garotos têm medo de garotas. Eu não. Dizem que isso muda quando você cresce, disse ela, se inclinando para a frente. Eu não sei dizer, porque não vou crescer. Eu dei um jeito. Só tenho que parar de comer. Pessoas que não comem não ficam grandes. Fácil. Ela disse tudo isso entre bocados de comida. Fácil, comentou Dalinar. Com certeza. Vou começar qualquer dia desses. Você vai comer as frutas ou... Ele se inclinou para a frente, empurrando as 2 tigelas de frutas secas na direção dela, que as atacou. Dalinar se recostou no sofá. Essa garota parecia tão deslocada. Embora fosse olhos claros, com íris pálidas e claras, isso não importava muito no ocidente. Os trajes régios eram grandes demais para ela, e a menina não tomava o cuidado de manter o cabelo preso debaixo do chapéu. Aquela sala inteira, aquela cidade inteira, na verdade, era um exercício de ostentação. Domos metalizados, os riquixás, até mesmo grandes áreas das paredes daquela sala. Os azíxianos possuíam apenas uns poucos transmutadores, e um deles era famoso por poder fazer bronze. O carpete e os sofás exibiam estampas chamativas de laranja e vermelho. Os aletianos preferiam cores sólidas, talvez um pouco de bordado. Os azíxianos preferiam que suas decorações parecessem o produto de uma pintora tendo um ataque de espirros. No meio de tudo aquilo estava essa garota, que parecia tão simples. Ela passava em meio à ostentação sem ser envolvida. Eu escutei o que eles estavam dizendo lá dentro. Bunda dura, disse a garota. Antes de vir pra cá, acho que eles vão recusar você. Eles têm um dedo. Imagino que eles tenham muitos dedos. Que nada. Esse é um dedo extra. Seco, parece até que era da vovó de alguma vovó. Mas na verdade é de um imperador. Imperador Sino de Xixi ou... Snoxil, perguntou Dalinar. Isso, é esse. Ele era o primeiro quando meu ancestral saqueou Azimir. Dalinar suspirou. É uma relíquia. Os azíxianos podiam ser supersticiosos, apesar de todas as alegações sobre lógica, ensaios e códigos jurídicos. Essa relíquia provavelmente estava sendo usada nas discussões como um lembrete da última vez que os aletianos estiveram em Azir. Bem, tudo o que eu sei é que ele está morto, então não precisa se preocupar com Odion. A garota rechiana tremeu visivelmente. Você poderia ir falar com os vizires? Indagou Dalinar. Dizer a eles que acha que apoiar a minha coalização é uma boa ideia. Eles escutaram quando você pediu para destrancar o Sacro Portal. Nada. Eles escutaram Galix, disse ela. Os velhotes que mandam na cidade não gostam muito de mim. Dalinar grunhiu. Seu nome é Lift, certo? Certo. E sua ordem? Mais comida. Quero dizer, sua ordem dos Cavaleiros Radiantes. Que poderes você tem? Dançarina? Eu escorrego por aí e coisas assim. Escorrega por aí. É bem divertido, exceto quando bato de cara em alguma coisa. Então, é só um pouquinho divertido. Dalinar se inclinou para a frente, desejando, novamente, que pudesse entrar e falar com aqueles tolos e escribas. Não. Uma vez na vida, confie em outra pessoa, Dalinar. Lift inclinou a cabeça para o lado. Você tem o cheiro dela. Dela. Da esprena maluca que vive na floresta. Você conheceu a Guardiã da Noite? Conheci.
E você? Ele assentiu. Eles ficaram ali sentados, sem jeito, até que a garota passou uma das tigelas de frutas secas para Dalinar. Ele pegou um pedaço e mastigou em silêncio, e ela pegou outro. Comeram a tigela inteira, sem dizer nada, até que a porta se abriu. Dalinar se levantou de um pulo. Noura estava no umbral da porta, cercada pelos outros vizires. Seus olhos pousaram em Lifit por um instante e ela sorriu. Noura não parecia ter uma opinião tão ruim de Lifit quanto a garota havia indicado. Dalinar se levantou, receoso. Ele preparou seus argumentos, seus apelos. Eles precisavam. O imperador e seu conselho decidiram aceitar seu convite de visitar Uritiro, declarou Noura. Dalinar cortou sua objeção. Ela disse aceitar. O primeiro de Emu está quase alcançando Azir, disse Noura. Ele trouxe junto o sábio, e eles devem estar dispostos a se unir a nós. Infelizmente, depois do ataque dos Parchamanos, Emu está uma fração do que já foi. Suspeito que ele esteja ansioso por qualquer e toda fonte de auxílio, e dará boas-vindas a essa sua coalização. O príncipe de Tashik tem um embaixador, seu irmão, na cidade. Ele também irá. E a princesa de Ezir aparentemente está vindo pessoalmente pedir auxílio. Vamos ver. Pessoalmente, acho que ela apenas acredita que Azimir será mais seguro. Ela já vive metade do ano aqui mesmo. Almi e Desh têm embaixadores na cidade. Iliafor está sempre ansioso a participar de qualquer coisa que a gente faça, contanto que possam fazer o serviço de buffet das tormentosas reuniões. Não posso falar por Sten. Eles são um pessoal complicado. Duvido que você queira o rei sacerdote de Tukar, e Marat foi invadido. Mas podemos trazer uma boa amostra do Império para se juntar às suas discussões. Balbuciou Dalinar. Obrigado. Estava realmente acontecendo. Como haviam esperado, Azir era a chave. Bem, sua esposa escreveu um ótimo ensaio, disse Noura. Ele se espantou. Foi o ensaio de Navani que convenceu vocês? Não o de Jasná. Todos os 3 argumentos pesaram a favor, e os relatos de cidade de Thailand são encorajadores, respondeu Noura. Isso influenciou bastante na nossa decisão. Mas, embora a escrita de Jasná Colley seja tão impressionante quanto sua reputação sugere, havia algo mais autêntico no apelo da senhora Navani. Ela é uma das pessoas mais autênticas que conheço. Dalinar sorriu bobamente. E ela é ótima em conseguir o que quer. Deixe-me conduzi-lo de volta ao Sacro Portal. Entraremos em contato para falar sobre a visita do primeiro à sua cidade. Dalinar coletou sua telepena e se despediu de Lifit, que ficou de pé no encosto do sofá e acenou para ele. O céu parecia mais claro enquanto os vizires o acompanhavam de volta ao domo que abrigava o Sacro Portal. Dalinar podia ouvi-los falando animadamente enquanto entravam nos riquixás. Pareciam ter abraçado a decisão com entusiasmo, agora que ela havia sido feita. Dalinar passou a viagem em silêncio, preocupado em dizer algo grosseiro e arruinar as coisas. Quando adentrou o domo do mercado, aproveitou a oportunidade para mencionar a Noura que o Sacro Portal podia ser usado para transportar tudo ali, incluindo o próprio domo. Temo que seja uma ameaça de segurança maior do que imagina, concluiu ele enquanto chegavam ao edifício de controle. O que aconteceria se construíssemos uma estrutura que se estendesse além do perímetro do platô? Ele cortaria a estrutura em 2 partes. E se uma pessoa estivesse metade dentro, metade fora? Isso nós ainda não sabemos, disse Dalinar, ligando e desligando a telepena em um padrão para mandar o sinal que faria Jasná voltar pelo Sacro Portal para buscá-lo. Admito uma coisa, disse Noura baixinho enquanto os outros vizires conversavam atrás. Não estou feliz de ter sido vencida. Sou uma serva leal do imperador, mas não gosto da ideia dos seus radiantes, Dalinar Colley. Esses poderes são perigosos e os antigos radiantes se tornaram traidores, no final. Eu vou convencê-la, disse Dalinar. Vamos provar nosso valor. Tudo de que preciso é uma chance. O Sacro Portal fulgurou e Jasná apareceu lá dentro. Dalinar curvou-se respeitosamente para Noura. Então deu um passo atrás até o edifício. Você não é o que eu esperava, Espinho Negro, disse Noura. E o que você esperava?
Um animal, disse ela francamente. Uma criatura meio humana de guerra e sangue. Alguma coisa naquilo o abalou. Um animal. Ecos de memórias vibraram dentro dele. Eu era assim, confessou Dalinar. Só fui abençoado com bons exemplos o bastante para permitir que eu aspirasse a algo mais. Ele acenou com a cabeça para Jasná, que reposicionou sua espada, girando a parede interna para iniciar a transferência e levá-los de volta a Uritiro. Navani esperava do lado de fora do edifício. Dalinar saiu e piscou sob a luz do sol esfriada pelo clima da montanha. Ele sorriu de orelha a orelha, abrindo a boca para contar-lhe o que o ensaio dela havia realizado. Um animal reage quando é cutucado. Memórias. Se você o chicoteia, ele se torna selvagem. Dalinar tropeçou. Ouviu vagamente Navani gritando, pedindo socorro. Sua visão girou e ele caiu de joelhos, sentindo uma náusea avassaladora. Arranhou a pedra, grunhindo, quebrando unhas. Navani estava chamando um médico. Ela achava que ele havia sido envenenado. Não era isso. Não, era muito, muito pior. Raios! Ele lembrava. Aquilo desabou sobre ele, como o peso de 1000 pedras. Ele se lembrava do que havia acontecido com Eve. Começou em uma fortaleza fria, nas terras altas outrora reivindicadas por Jaqueved. Havia terminado na fenda. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.